Dona Laís? Dorme não. Bom, Eu tô acordada. tá acordando andando, tá mais pra lá do que pra cá. Dorme não. Acorda aí, vamos acordar. Ó, 5 para 9. Tem que estar elétrico. Tem que estar já. Tem que cheirar já pó de café e ficar ligadão. Bom, vamos lá. Que isso, nada. Tem que ficar cheirando assim, ó. Cheirar um pozão de café e, ó. Começar ativa. Vamos lá. Depois que vocês tiverem filho, vocês vão ver o que é ficar ligadão na tomada. Então tu vai ficar assim, acesa. Desde 2 horas da manhã. Vamos lá. Vamos pro que interessa aqui. Escuta só. Mais uma vez, eu passei pra gente uma lista de exercício, tá? A gente vai fazer isso junto, tá? Agora, ó, prestando atenção aqui. Hein, Vera? Escuta. A gente vai fazer isso junto, tá? Eu vou dar um tempo para vocês observarem a questão, tá? Para vocês responderem a alternativa e em cima da alternativa eu faço a explicação. Pode ser assim? Pode. Tá bom. Vamos lá então. Enquanto o pessoal está entrando, tem o quê? Tem 6 cabeças aqui, contando comigo? Não, tirando eu, minto. Né? Vamos aqui que interessa, vamos lá. Olha aqui, a primeira questão. Minto, deixa eu fixar minha tela aqui, fica até melhor para eu ver. Beleza, fixei aqui a tela. Ó, a primeira questão é o seguinte, né? A gente tem em média aí umas 11 ou 12 questões, né? E elas vão progredindo no seu grau de dificuldade. Então essa primeira questão é uma questão leve, né? Uma questão fácil, tá? Que dá pra gente, como se diz, dá pra gente marcar, né, a alternativa correta, né? Dá pra gente fazer ela sem medo. Então veja bem, primeira questão falou do seguinte, ó, escuta só. Ela tá pedindo para você marcar a alternativa que corresponde a protozoários, né, que envolve o sangue, né, que contamina o sangue e que também envolve órgãos internos. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: se eu tenho um protozoário é um tipo de parasita. Você não concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Todo parasita no sangue, né, esse indivíduo, ele tem ele tem, como se diz, ele tem um sinal, né, um sinal clínico. A gente chama de parasitemia, né? Parasitemia é o quê? É parasita na corrente que na corrente sanguínea, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim. Então, a saber, a gente tem 3 tipos de coisa. A gente tem uma parasitemia. Parasitemia corresponde a parasitas no sangue. Bacteremia corresponde a bactérias no sangue. E virulemia corresponde a vírus na corrente sanguínea. Tudo bem? Tranquilo? Então tem 3 tipos. Nesse caso aqui, quando a gente está falando de parasita no sangue, a gente está falando, obviamente, que eles se encontram nessas regiões, né? O modo de transmissão dá-se através por ali, e a gente consegue detectar alguns deles quando a gente vai fazer ali uma amostra de sangue, fragmento de sangue. Então isso significa que esse indivíduo está tendo o que na corrente sanguínea? Parasitemia. Tudo bem? Tá dando para entender o que eu estou falando ou não? Sim. Beleza. Se esse indivíduo ele tem uma parasitemia, isso é um apanhado, tá? Só estou fazendo um resumo geral. Se esse camarada ele tem uma parasitemia, a fase dele é uma fase aguda ou uma fase crônica da doença? Aguda, não? Eu não sei. E aí? É uma fase aguda ou uma fase crônica da doença? Em primeiro lugar, o que que significa fase aguda de doença e fase crônica da doença? O que que significa? Fala, gente. Eu não vou ficar falando, não. Fala aí. O que que significa? Fase aguda da doença e fase crônica da doença. O que que significa isso aí? Aguda, né? Quando tá mais avançada? Hum. Ou eu tô falando besteira? Não. Vai. Vai embora, prossegue. Eu acho que quando é aguda, quando a doença já está mais avançada, já num estágio avançado, não sei falar o resto. Não precisa falar bonito, não. Fala do teu jeito mesmo. E a fase crônica?
Pô, Tobias, aí essa hora da manhã você me pega, né? Vamos lá. Quando a gente fala de fase aguda da doença, a gente está falando, na realidade, sobre a apresentação do sinal e sintoma da doença, tá? A gente chama de fase aguda por quê? Porque a doença ocasionada pelos parasitas apresenta em três fases. A primeira é uma fase assintomática, tá? Isso vocês têm que gravar. O que é uma fase assintomática? É uma fase de adaptação morfológica do protozoário. Tudo bem? Então ele entra no indivíduo, dependendo das vias, ele sofre uma mutação e ali ele vai fazer o seu ciclo biológico, ok? Nesse momento que ele faz o ciclo biológico, em alguns casos, a gente não consegue detectar ele no indivíduo. Por quê? Porque aquele indivíduo ele não se encontra adoecido. Então fica difícil o diagnóstico, entende? Quando a gente fala que fica difícil nós encontrarmos o protozoário, não significa que ele não esteja no indivíduo, muito pelo contrário. Ele pode estar na corrente sanguínea, mas é aquele negócio. Como é que você vai pedir um exame laboratorial em alguém que não apresenta nenhum sinal e sintoma de uma determinada doença? Deu para entender? Por isso que fica difícil. Sim. Por isso que a gente chama de período assintomático. Tem dois nomes. Nós podemos chamar de fase assintomática, tá? É muito difícil utilizar essa terminologia. O que mais se utiliza em alguns livros, nós chamamos de fase subaguda. O que seria uma fase subaguda? Fase subaguda é um período onde aquele indivíduo está contaminado pelo parasita, ok? Seja protozoário ou helminto, mas naquela circunstância ele não está apresentando os sinais e sintomas específicos daquela doença ocasionada pelo aquele protozoário. Bem? Então isso a gente chama de fase assintomática. Deu para gravar isso? Deu. Deu para entender mesmo? Tá de boa? Uhum. Tá? Se vocês veem que eu estou falando muito rápido, pede para eu dar uma diminuída, tá bom? Vamos lá. E a terceira fase, né? Perdão, a segunda fase, desculpa, a terceira não. A segunda fase, aí sim, é a fase onde inicia o quê? Os sinais e sintomas da doença ocasionada pelo aquele protozoário, daquela doença infecto-contagiosa. Ou seja, eu tenho agora os sinais apresentando. Então, os sinais, eles têm desde um sinal leve, né, a sinais graves. Na fase subaguda, perdão, na fase aguda, desculpa, os sinais eles são os sinais evidentes, né? Esse indivíduo ele tem uma sobrecarga de protozoário muito grande dentro dele, e aí, por eu ter um grande quantitativo, o que vai acontecer? Ele começa a adoecer, ele começa a ter ali as enfermidades. Só que, em algumas ocasiões, não todas, o indivíduo, juntamente com o parasita, eles sofrem um processo de harmonização. O que seria esse processo de harmonização? O corpo daquele indivíduo, entre aspas, vai se adaptar ao protozoário, ou o protozoário vai se adaptar ao indivíduo. Essa adaptação é necessária porque, se não houvesse isso, eles não se enquadrariam que na parasitologia. Porque lá no princípio da parasitologia, nós aprendemos que o parasita ele necessita interagir com o seu hospedeiro, aonde nós teremos ali as classificações: Forévia, comensalismo, parasitismo, tudo bem? E dentro desse tipo de situação, na classificação das interações das espécies, o parasitismo em algumas situações, né, que no caso vai provocar doença no indivíduo, sofre um processo de harmonização. Esse processo de harmonização é que vai fazer com que aquele indivíduo ele tenha as doenças, mas em algumas vezes essas doenças, essas enfermidades ocasionadas no tecido não faz com que aquele indivíduo morra naquele momento, é onde ele vai ter uma fase que nós chamamos de fase crônica. Crônica vem do termo grego, né? É onde a gente tem um titã, para quem joga Deus da Guerra, o Felipe entrou agora, deve saber. A gente tem um titã chamado Cronos, né? Que controlava o tempo. Por isso que a gente chama de
período crônico da doença. Crônico não significa que vai durar a vida toda. As pessoas elas associam muito isso. Essa associação é errada, tá? Então a gente tem que parar de associar assim. Quando a gente chama de período crônico da doença, é um período que aquela doença ela se mantém em um determinado tempo naquele indivíduo. Pode ser em questão de semanas, pode ser em questão de meses, ou pode ser até em questão de anos. Quantos anos? 5, 20 a 30 anos, dependendo do tipo de parasita que está naquele indivíduo. Então, naquele momento, nesse período crônico, aqueles sintomas agudos, aqueles sintomas avançados, aqueles sintomas, o grande potencial de lesões no indivíduo, eles vão se harmonizar. Aonde, em alguns protozoários, eles penetram em tecidos, eles se alojam ali e alguns deles ficam até incubados, como é o caso da malária. Lembra que eu falei para vocês que na fase crônica é difícil a gente detectar a parasitemia no Plasmodium vivax? E em muitos casos a gente tem que fazer uma biópsia, um estudo histológico do tecido para a gente verificar a presença de amastigota. Lembra que eu falei isso para vocês? Para quem não lembra, né, relembre e a gente está lembrando agora nesse momento. Então tudo isso é necessário, tá bom? Tranquilo? Para a gente fazer o processo ali desse indivíduo. Então veja, na questão, né, quando ele fala protozoário do sangue, né, esses protozoários eles vão ocasionar tudo isso. Tudo bem? Tranquilo? E quando a gente fala de protozoário, eu estou me referindo a uma classe de parasita que é uma classe o quê? Pluricelular ou unicelular? Ih, todo mundo foi arrebatada. E aí? Cri, cri. Quando eu falo de protozoário, eu estou me referindo a uma classe de parasita que é uma classe unicelular ou pluricelular? Acho que ninguém sabe. E aí, pessoal? Vamos lá, vamos acordar. Desanima não, fica triste comigo não. E aí, quando a gente fala de protozoário, a gente está se referindo a uma classe de parasitas, né? Essa classe de parasitas, eles são unicelulares ou eles são pluricelulares? Os protozoários, eles são unicelulares ou eles são pluricelulares? Clone. E aí? Ana Veiga, Bruna Pires, Kailane, Laís, Felipe. Felipe não é muito de falar não, geralmente ele escreve. E aí? Quando a gente se refere a protozoários, a gente está se referindo ao que? A uma classe uni ou pluricelular? Unicelular. Por quê? Não sei. Ué, como é que você afirma uma coisa que você não sabe? E aí, fala pra mim, por que eles são classificados unicelulares e não pluricelulares? Hum? Vamos lá. É o sono, né? Bom, o que acontece? Eles são classificados unicelulares, né? Essa classificação se dá porque com o passar das modificações da Terra, né, do ambiente onde eles se encontraram, eles não conseguiram se desenvolver em uma forma pluricelular. Por isso que eles são classificados como protozoários. A gente entende que quando a gente fala de protozoários, os protozoários ele têm uma gama muito diversa de diferenciação morfológica. Por isso que eles entram na classe dos protozoários, onde a gente tem as classes sarcodinas, mastigofora, ou eu posso juntar as duas classes, a gente chama de sarcomatigoforas, né? E a gente também tem ali alguns tipos de, abre aspas, protozoários, alguns tipos de seres que eles se modificaram com o passar dos anos, aonde eles tiveram um apanhado maior de células para fazer a sua morfologia e entraram no grupo dos animais, como no caso são os helmintos. Helmintos, para quem não sabe, são vermes. Eles são classificados, eles são pertencentes ao reino animal, embora na classificação eles são caracterizados o quê? Parasitas. Por quê? Porque a grande maioria pode levar doença ali no homem, há uma interação. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender?
tá? Então, essa é essa classificação. Agora, outra coisa também que é importante você saber, isso também pode ser até uma questão de concurso. Uma bactéria é unicelular, correto? Uma bactéria é unicelular. O protozoário também é unicelular. Sim ou não? Hein, dona Vera? Vera que está mais ativa aí. Vamos lá. Vera, uma bactéria não é unicelular? Sim ou não? Não. Ué, bactéria não é unicelular, não? Unicelular é formada apenas por uma única célula. Sim, 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 né? desculpa. Sim, né? O protozoário, ele também é formado apenas por uma única célula, sim ou não? Sim, né? Tanto é que a gente não consegue ver em centímetros, a gente só vai conseguir ver ele o quê? Em micrometros, né? Então o que que acontece? Qual é a diferença então no caso de uma bactéria para um protozoário se ambos são unicelulares? Isso é questão de concurso, tá? E aí? Você tá difícil hoje, hein, Tobias? O que que tá difícil? Eu? Você, é. Por quê? Kailane até saiu lá, tadinho. Vamos lá. O que que acontece? Todos os dois são unicelulares, mas a bactéria ela não apresenta um tipo de coisa que a gente chama de carioteca. Já os protozoários eles conseguem fazer a diferenciação das suas organelas citoplasmáticas. Essa é a diferença entre um e o outro. Tudo bem? Tranquilo? Isso é importante você saber, tá? Pode repetir? Oi? Pode repetir? Vamos lá. Ó, essas questões, numa questão, eu estou indo para outras. Isso é importante a gente saber. Veja bem, a pergunta que eu estou fazendo a vocês é o seguinte: tanto uma bactéria como um protozoário, todos os dois são formados apenas por uma única célula, correto? Sim. Sim, por isso que eles são seres unicelulares. Agora, embora todos os dois são unicelulares, qual é a diferença um entre uma bactéria e um protozoário? Né? Essa é a pergunta. A diferença se dá no seguinte: as bactérias elas não possuem carioteca, ou seja, as suas organelas citoplasmáticas elas ficam soltas no seu interior. Já os protozoários não, eles conseguem fazer essa separação dos seus materiais. Então, dentro dele, os materiais genéticos eles ficam como se diz, eles ficam completamente distribuídos, organizados em seu interior, porque nesse camarada a carioteca é presente. Tudo bem? Essa é uma divisão entre um e o outro, tá? Tranquilo? Ok. Vamos lá. Bom, dito isso tudo, vamos aqui para o número um. Bom, então veja bem, dos protozoários pertencentes ao sangue, né? E esses Sumiu protozoários. aqui a questão, não está aparecendo. A questão não está aparecendo para vocês, não? Para mim, não. Dá uma clicada na apresentação. Porque para mim está dizendo que eu estou apresentando. Para Bruna, para Ana Veiga, para Laís, para Mainara, estão aparecendo? Agora Pra sim. mim tá. Tá aparecendo. Apareceu. Ah, beleza. Agora Tá. apareceu. Ok. Vamos lá, então vamos aqui para essa primeira questão aqui. Né? Correlacionada a protozoários no sangue, né? E também contamina órgãos internos. Qual desses são classificados como protozoários no sangue? Vamos fazer aqui a primeira questão. Vamos lá. De Letra cara, A. de cara você sabe que a letra B, ela nem se enquadra, porque dengue não é protozoário. Sim. Vamos para a letra C. Tripassominíase. A tripanosominíase é um tipo de doença ocasionada por um tipo de tripanossoma. Esse tripanossoma, né, ele é bem característico na América. Por isso que em alguns livros a gente chama de tripanosominíase americana. Tem esse tipo de nome, tá? Que no Brasil a gente chama muito de quê? De doença de Chagas ou mal de Chagas. A tripanosominíase é uma doença provocada por um tipo de tripanossoma, na qual nós chamamos de tripanossoma cruzi, que é o tipo de
protozoário que vai levar o camarada a desenvolver o mal de Chagas. Então a tripanosomiase está correto. Hepatite não entra, porque hepatite não é protozoário. Hepatite é o quê? É vírus. Então cai fora. Esquistossomose. A esquistossomose, ela é um tipo, ela é um tipo de doença não provocada por parasita, perdão, provocada por protozoário. Ela é um tipo de doença na qual vai se desenvolver por um tipo de aumento. E esse aumento, para quem estava na quinta-feira agora, nós chamamos de quê? De xistossoma mansoni. Sim ou não? Que é a doença que todo mundo chama de doença do caramujo, ou também chamado de barriga d'água. A filariose também é um tipo de doença que vai ser correlacionada com o tipo de aumento, então também não vai entrar aqui. Então a letra C cai fora. Letra D, toxoplasmose. A toxoplasmose ela é um tipo de ela é um tipo de doença que ela vai ser correlacionada a protozoário. Ok. Agora, difteria é bactéria. Filariose também não entra. E micose também ela não vai entrar porque já é pertencente ao grupo dos fungos. Fungos não são protozoários. Porque fungos são seres o quê? Pluricelulares. Então, tanto a B como a C quanto a D cai fora. Qual a alternativa correta no caso? Qual seria a alternativa correta? A letra A. A. Malária é um tipo de protozoário. São protozoários no sangue? São. Malária é um tipo de protozoário, ou melhor, a malária é a doença ocasionada por um protozoário unicelular. Esse camarada nós chamamos o quê? De plasmódio, não é isso? Sim ou não? Sim. Nós chamamos, no caso são três tipos até. Nós temos o plasmódio vivax, ovale, não é isso? Que geralmente fica mais correlacionado à parte ali da África. A toxoplasmose, ela vai ser correlacionada a um protozoário, que é o Toxoplasma gondii, não é isso? Que também as pessoas chamam muito de doença do gato, né? Porque o gato ali ele é um hospedeiro necessário para fazer o seu processo de ciclo biológico. Bom, a tripossominíase, eu havia comentado, que é o Trypanosoma cruzi, e a leishmaniose é um tipo de doença provocada por um tipo de protozoário no sangue, flagelado, aonde o seu flagelo ele projeta anteriormente, lembra disso? O grupo da leishmania e do tripanossoma são protozoários onde o flagelo se encontra o quê? Anteriormente, sim ou não? Anteriormente o quê? Ao núcleo. Então são protozoários o quê? Flagelados. Tudo bem? Tranquilo? Então, esses dois eles vão se encontrar no sangue. Tá correto a tua questão. A malária é um tipo de protozoário o quê? Flagelado ou aflagelado? A malária. Malária é aflagelado. Inclusive a malária, por ela ser um protozoário aflagelado, ela tem uma estrutura que permite a perfuração nas células. Essa estrutura a gente chama de complexo apical. Tudo bem? Tranquilo? Deu para me entender? Então a malária é correlacionada, a toxoplasmose está correlacionado, a tripossominíase está correlacionado e a leishmaniose também. Tudo bem? Tranquilo? A saber que a malária é um aflagelado. Se é um aflagelado, ele precisa de complexo apical. A tripossominíase e a leishmaniose são correlacionados aos protozoários Trypanosoma e Leishmania, protozoários flagelados, cujo seu flagelo está projetado anteriormente. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Tá? E a toxoplasmose está correlacionada a um tipo de protozoário que nós chamamos de Toxoplasma gondii, aonde ele também vai fazer a penetração dele nas células sanguíneas. Então a número 1 ela está completamente, a letra A ela está completamente adequada à questão. Tudo bem? Tranquilo? Vamos aqui para o número 2. Vamos lá. Bom, vamos aqui. Eu estou falando um pouquinho rápido com vocês? Não. Não? Felipe, Laís, Beatriz, Bruna, tá tranquilo? Eu tô falando bem rápido ou não? Tá de boa? Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá conseguindo entender o que eu tô querendo falar para vocês? Sim, tranquilo. Tá? Vamos lá. Bom, deixa eu fechar aqui. Vamos aqui para uma segunda questão, olha só. Uma determinada moléstia que pode causar lesões nas mucosas, pele e cartilagem. Então veja bem,
Uma determinada doença ela pode ocasionar lesões nas mucosas, na cartilagem e é transmitida por um artrópode. Artrópodes são seres o quê? Invertebrados. Sim? Sim. Sim. E esse tipo de doença, ela vai ser desenvolvida por um tipo de protozoário flagelado, ou seja, apresenta flagelo. Os nomes das doenças do artrópode, transmissor e agente causador são respectivamente quem? Vamos lá, vamos aprender. Letra B. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, né? O camarada, ele precisa de artrópode, esse camarada, ele é flagelado, e esse camarada... Não, é só isso mesmo, né? Então, vamos lá. Letra A, doença de Chagas. Tá certo. Barbeiro é o seu agente transmissor, é o seu vetor, né? É o seu hospedeiro intermediário. Tá certo. Agora, Trypanosoma gambiense não está correlacionado à doença de Chagas. Porque o tipo de Trypanosoma necessário não é o gambiense. O tipo de protozoário necessário é o quê? O Trypanosoma cruzi. Sim ou não? Sim. Sim. Então, letra A descarta. Vamos aqui para a letra B. Letra B é o seguinte. Úlcera de Bauru. Um mosquito é um flebotomo, né? Ou um flebotomito, ou seja, se alimenta de sangue. E o protozoário flagelado a gente chama de Leishmania brasiliensis. Está correta a questão? Sim. Sim. Veja bem, professor, você ia falar de Leishmania. Exatamente, vou falar agora para você. Quando a gente chama de Leishmania, tá? Leishmania é um protozoário que vai ocasionar a leishmaniose. A leishmaniose, tá? A gente tem vários tipos. A gente tem as leishmanioses, desculpa, tegumentar americana, tegumentar mexicana, leishmaniose mucosa, tá? E mucosa tegumentar. Bom, no apanhado geral, no resumo geral, o que você tem que entender é o seguinte: esses tipos de protozoários, tá? Eles penetram no indivíduo no momento que esse flebotominto ele pica ali a derme naquele indivíduo. O que acontece? Naquele momento, quando ele pica a pele daquele indivíduo, aquele flebotominto ele joga uma saliva sobre o capilar nosso, ok? Essa saliva ela tem vários componentes. Um desses componentes são ações antifagocitárias. O que significa isso? A saliva desse flebotominto, tá? Que especificamente é o famoso mosquito palha, não é isso? Me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Essa saliva desse camarada, que ela vai ser projetada pelo seu aparelho digestivo anterior, né? Que popularmente a gente chama de bico. O que acontece? Essa saliva apresenta ações antifagocitárias e isso favorece a ação desse protozoário dentro dos macrófagos ali daquele indivíduo. Só que em algumas situações, esses tipos de protozoários, eles ficam sobre a derme, sobre o local onde aconteceu aquela picadura. E naquele momento, o que acontece? Esse tipo de protozoário apresenta várias enzimas. Uma dessas enzimas, ela quebra o colágeno da pele, ela quebra a queratina da pele. Tudo bem? Tá conseguindo entender o que eu tô falando? Tá de boa? Pessoal? Tô conseguindo entender direitinho o que eu tô falando? Sim. Vamos lá. Né? Não dorme não. Então o que acontece? Professor, é muito nome para gravar. É assim mesmo, vai fazer o quê? Né? Então o que acontece? Essas enzimas que quebram queratina, que quebra colágeno da pele do indivíduo, é uma enzima produzida por esse protozoário da Leishmania, que nós chamamos de elastase. Elastase é uma enzima que o protozoário tem, onde ele quebra colágeno e queratina da pele. Tá? Porque o que você tem que entender? A tua pele ela tem uma estrutura formada por queratina e formada por colágeno. Duas estruturas na qual confere rigidez sobre um determinado tecido. Por isso que tua unha é rígida e teu cabelo também. Porque todas as duas elas necessitam de queratina e colágeno. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para compreender? Beleza. Então o que acontece? Eles ficam ali naquele local, só o que acontece? Por ficar naquele local e faz a quebra, eles desenvolvem ulcerações.
Essas ulcerações, né, é onde vai se desenvolver a famosa leishmaniose tegumentar. Tudo bem? Essas ulcerações da leishmania, elas também são chamadas de úlceras de Bauru. Bauru por quê? Porque quando descobriu-se o protozoário, foi específico dessas regiões de Bauru, que é o intercâmbio entre São Paulo e Minas Gerais, onde havia naquela época esse tipo de doença endêmica. Tudo bem? Tranquilo? Então, a letra B, ela está correta. A letra C, doença do sono. Doença do sono é um tipo de doença que faz com que o indivíduo apresente um grau muito grande de anemia, ou seja, uma anemia profunda, tá? Ela vai ser desencadeada por um protozoário flagelado, tudo bem? Esse protozoário, ele é pertencente à família do Trypanosoma, só que o Trypanosoma não é o Trypanosoma cruzi, como a questão está falando. O Trypanosoma é o Trypanosoma brucei, que é específico da região da África. O seu agente transmissor, ou melhor, o seu vetor, é a mosca tsetse. Até aí está tudo bem. O que a questão peca é sobre o quê? É sobre o tipo de Trypanosoma. Não é o Trypanosoma cruzi, é o Trypanosoma brucei. Então a letra C está incorreta. Vamos aqui para a letra D. Malária, Plasmodium vivax. Até aqui está ok. Agora eu queria errar nisso aqui, mosquito culex. Mosquito culex não é o camarada que vai desenvolver o Plasmodium vivax. O mosquito que a gente vai precisar não é o clux. Não, o clux foi ótimo. Não é o culex. O mosquito que a gente vai precisar é um tipo de flebotominto do gênero Típtera, na qual tem dois tipos de asas e o seu bico ele é projetado anterior, ou melhor, os seus olhos eles são projetados anteriormente ao bico. Então, é nesse tipo de mosquito que a gente vai precisar. Então, a letra D, ela também está incorreta. Tranquilo? Beleza? Sim. Vamos lá. Até aqui, nesse falatório todo que eu estou falando para vocês, ficou com alguma dúvida ou não? Por enquanto, não. Tá de boa? Tá. Vamos lá. Por enquanto, sim. Então, beleza. Espera aí rapidinho. Ih, fui lá embaixo. Espera aí. Peraí. Bom, beleza. Vamos aqui porque a gente precisa saber. Olha só. Vamos aqui para a questão número 3. Então, beleza, ó. A questão ela tem um fragmento de um texto que diz o seguinte. Em março de 2005, foi constatado um surto da doença de Chagas. Né? Primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui. E, poxa, dá uma ajudada aí. O que é surto? E aí, alguém sabe responder? O que é surto? Quando começa a aparecer vários casos, não? Ok, mas numa endemia e numa epidemia, a gente também não tem casos? Sim. Sim, mas o que é específico do surto, então? Se todos os três têm caso de doença? Quando aparece apenas em um local só, tipo em uma cidade, sei lá. Não, aí entra em endemia, é específico de uma região. Então, qual é a diferença então do surto da endemia? Eu estou fazendo isso mesmo para a gente pensar, tá? Não estou provocando, não. Uhum. É intencional mesmo. E aí, qual é a diferença então do surto para endemia? Não sei. Ó, 9,99 cartela do ovo. Daqui a pouco eu vou comprar. Então, olha só. O que acontece nisso aqui? O surto é o seguinte. A diferença do surto para endemia dá-se através de uma determinada circunstância. Surto é quando eu tenho um número de casos de uma determinada doença em um período de tempo muito reduzido, em um espaço demográfico muito pequeno. Isso a gente chama de surto. Tudo bem? Eu tenho um número de casos que se progride em um período de tempo muito pequeno. Todas as doenças de origem endêmica e pandêmica, elas obrigatoriamente elas devem surgir como surto, que no caso é o coronavírus. Ele surgiu na cidade de Wuhan como um surto
Ele progrediu por uma doença endêmica e hoje a gente sabe que é uma doença pandêmica. Tudo bem? Tranquilo? Então, na questão, ele diz que houve um número de casos da doença de Chagas em um período muito curto de tempo em uma determinada localidade. Essa localidade foi na região litorânea de Santa Catarina. Tudo bem? O número de pessoas contaminadas foi 25 e dentro desse grupo de 25 resultaram em 3 mortes. Está compreendendo direitinho? Foi um fato totalmente inesperado, obviamente, por isso que chama de surto, para uma área não endêmica, ou seja, não é específico daquela região. Vamos continuar. Diz que, por esses fatores, dificultou o diagnóstico dos profissionais e chamou a atenção dos meios de comunicação, tendo grande repercussão em todo o país. Vamos continuar. A constatação da infecção natural do tripanossoma em um gambá e em vários exemplares de triatomídeos confirmou a existência do ciclo de transmissão do parasita naquela região. Lembra que os reservatórios naturais do tripanossoma nós temos tais como o quê? Como tatus, como gambás, e em alguns casos até ali em bicho preguiça. São os reservatórios naturais desse tipo de tripanossoma. Tudo bem? O problema é que no homem vai desenvolver a doença. Continuando a questão. O que ele quer falar para a gente, ou melhor, o que ele quer que a gente assinale é o seguinte: sobre a doença de Chagas, não é isso? Isso. Né? Sobre a origem, a transmissão, aspecto clínico, diagnóstico e tratamento da doença de Chagas. Pô, ele quer muita coisa. É correto afirmar que, vamos lá, o que é correto afirmar? Vamos aqui. Em geral, a doença tem 2 etapas distintas no homem. A fase inicial, que é uma fase aguda. Lembra das fases da doença? Lembra que eu falei agora? Lembra, Vera? Subaguda, aguda e crônica. Lembra disso? Falei agora em meia hora atrás. Beleza, então vamos lá. Ele fala pra gente que tem uma fase inicial, é uma fase aguda, tá? Ela é caracterizada por parasitemia. Parasitemia é o quê? Presença de parasitas no sangue. Esse camarada tem estágio febril, seguida depois de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número de parasitas circulantes, ou seja, no sangue. Vamos deixar aqui em off. Vamos aqui para a segunda questão. Ih, rapaz, peraí. Vamos aqui para a segunda alternativa. Segunda alternativa, vamos lá. O hospedeiro intermediário do Trypanosoma cruzi pode ser tanto vertebrados como invertebrados. Tá correto isso? Nessa questão? O hospedeiro intermediário dele é tanto vertebrado como invertebrado? Não, não é. Os hospedeiros intermediários que nós temos, o hospedeiro intermediário é o tipo o quê? De triatomídeo, que a gente chama o quê? De triatomídeo infestans, aonde a gente chama de barbeiro. Então, a segunda questão está falsa. Tá? A terceira alternativa. As formas mais comuns de transmissão são o contato com fluido orgânico de doente e ingestão de alimentos comuns. Veja bem, isso é uma pegadinha. Tá? É uma pegadinha por quê, professor? Vamos embora lá. O Trypanosoma cruzi, ele também pode ser transmitido por alimento contaminado. Pode ou não pode? Pode. Pode ser transmitido por alimento contaminado. Um deles é o famoso açaí, que se tiver o barbeiro que esteja contaminado pelo Trypanosoma cruzi, no momento que tritura aquele alimento, aquele inseto é triturado e esse protozoário flagelado se encontra ali naquele alimento, logo contamina aquilo ali. A transmissão por fluidos orgânicos pode acontecer, embora alguns livros comentem, mas isso não é comum, é através da transfusão sanguínea, isso pode acontecer, tá? E também, em alguns casos, através da transmissão vertical, de mãe para filho. Isso também, em alguns casos, acontece. Só que isso não é comum. O que é comum da transmissão do Trypanosoma cruzi é o quê? O comum é o quê? É esse indivíduo ser picado por esse triatomídeo, aonde as pessoas chamam ele de barbeiro,
e esse camarada vai desenvolver o quê? O mal de Chagas. Isso que é comum. Deu para entender? Então, essa terceira alternativa, ela se encontra o quê? Incorreta. Sim ou não? Sim. Sim. Agora, se ele falasse para você, em alguns casos, em casos raros, em casos específicos, aí tudo bem, aí você até marcaria verdadeiro. Então essa daqui está errada. Vamos lá. O tratamento mais eficaz da doença de Chagas baseia-se na aplicação de antibióticos potentes. Está errado também a questão, porque o tratamento da doença de Chagas, ela não se dá através de antibióticos, ela vai se dar através do quê? De antiparasitários. Então essa questão ela também vai estar incorreta. Então qual é a questão certa? A questão certa é que é o seguinte, que na fase aguda, ou seja, ele já está falando para você que na fase onde o indivíduo apresenta os sinais e sintomas, um desses sinais é o quê? Um desses sinais é o aumento de protozoários no sangue, onde dá parasitemia. Obviamente, eu tenho um estágio de febre e, posteriormente, eu tenho a fase crônica, ou seja, a harmonia dessas duas espécies, onde eu vou ter o quê? A diminuição dos protozoários no sangue do indivíduo. Lembra que eu falei para você que os tripanossomas, eles têm um ninho aonde eles vão se transformar em uma forma amastigota? Lembra que eu falei para vocês? Grava isso sempre quando a gente for falar sobre tripanossoma. O tripanossoma, obviamente, ele tem uma forma promastigota, epimastigota e amastigota. Sim ou não? Né? Ou melhor, tripomastigota. São 4 características: amastigota, epimastigota, promomastigota e tripomastigota. O que acontece é o seguinte: quando ele entra na corrente sanguínea, ele está no momento flagelado dele, que é o tripomastigota. Só que no interior dos tecidos, ele se transforma em amastigota. No período crônico da doença, ele vai se encontrar onde? Ele se encontra no coração, que é o ninho dele. O ninho do tripanossoma é o coração. Quando ele se encontra dentro do tecido, ele vira uma forma amastigota, e onde ocasiona o quê? A cardiomegalia, que a gente chama de cardiomegalia Chagas. Outra situação, ele pode se encontrar no fígado e ele também pode se encontrar no baço, ocasionando em hepatosplenomegalia. A nível de conhecimento, esse já é nível de graduação. O tripanossoma ele se encontra nesses tecidos por 2 fatores. Porque o meu coração ele tem um tipo de enzima que a gente chama de actina, que está correlacionado à interação desse protozoário. E o segundo fator é que esse protozoário ele precisa como fonte de glicogênio, por isso que ele vai lá para o fígado. Lembra que o fígado armazena glicogênio? E o terceiro fator é que o baço, o que ele faz? Ele degrada hemácia, e essas hemácias são necessárias para a transmissão dele. Por isso que ele gosta desses 3 tipos de órgãos. Tudo bem? Vai ter uma pergunta da Vera, eu acho que me fez uma vez, eu não respondi, estou respondendo agora. Tá ok? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, a questão correta seria o quê? Seria a primeira questão. Tudo bem? Então, de cara, o camarada tem parasitemia, mas depois essa parasitemia ela para ou diminui, porque ele vai se encontrar nesses 3 órgãos que eu acabei de falar para vocês. Até aqui tá tudo bem? Tá tranquilo? Tranquilo. Até agora, ficou com alguma dúvida até aí ou tá de boa? Eu não. O restante do pessoal, tá tranquilinho? De boa. Vamos lá. Bom, vamos aqui para o número 4 aqui. Bom, a amebíase é uma doença ocasionada por um protozoário conhecido como Entamoeba histolítica. Veja bem, esse protozoário, tá, que causa amebíase é um protozoário também chamado de ameba. Só que a que causa doença no meu corpo a gente chama de Entamoeba histolítica. As amebas, elas não apresentam flagelos para fazer o seu processo de locomoção. Muito pelo contrário. Elas vão apresentar pseudópodes. O que são pseudópodes? É a progressão do seu citoplasma, aonde faz com que eles conseguem se articular, se movimentar. A ameba, por ela ser, né, ou melhor, a entamoeba histolítica, que é um tipo de ameba, e é onde ela apresenta pseudópodes, ela vai ser classificada no grupo das sarcodinas. Sarcodinas são protozoários onde não apresentam flagelos,
mas para fazer o seu processo de locomoção, eles precisam de pseudópodes. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Bom, a questão é o seguinte, em relação à entamoeba histolítica, tá? O que a gente tem que marcar é o seguinte, veja a alternativa e assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Amebíase. A amebíase é a doença provocada pela entamoeba histolítica. Ela causa dores de estômago e diarreia. Está correta a questão? A letra A está correta ou está incorreta? E aí, pessoal? Pessoal? Vocês estão me ouvindo, vocês? Eu tô, professor. E aí? Cadê o restante do pessoal? Pessoal? Cadê Laís? E aí? Mainara? E aí? Felipe? Ana Veiga? Hã? Tá todo mundo dormindo ainda? Felipe saiu da reunião. E aí? Gente? Vamos lá. Desanima não. Desanima não. Né? Vocês não estão mais aguentando a aula online, não é ou não é verdade? Mais ou menos. Mais ou menos? Ai, realmente, não aguento mais. Mas tudo bem. A gente precisa assistir aula. É assim mesmo, gente. É aquele negócio, né? Só dando um break aqui. 26 minutinhos de bateria. Só dando um break aqui só pra gente dar uma levantada aí. Eu sei que vocês não aguentam mais aula online. Principalmente aula assim de parasita é uma aula um pouco puxada, né? Parasita é um pouco mais difícil do que microbiologia, né? Parasita. Porque parasita tem muito esse negócio de ciclo biológico. Isso aí de fato é chato mesmo. Mas é aquele negócio, vambora. Desanima não. Não é não, Vera? Tá no barco, né? Aquele negócio. Tá na chuva, tá pra se molhar, né? Desanima não. Daqui a pouco isso vai passar, tá? Daqui a pouco isso passa, daqui a pouco a gente tá aí de novo. Porque vocês já estão querendo entrar em outra matéria, né? Estão querendo logo ir pra prática, né? Sim ou não? Não. Não? Ah, eu quero ir pra prática. Então, mas é aquele negócio, né? O que vocês têm que entender. É difícil, às vezes, os alunos entenderem. Não é o caso de vocês, mas é uma coisa que a gente, que é professor, a gente observa muito. Eu estou falando como uma pessoa, tá? Que dá aula para vocês de parasito, tá? É uma pessoa que hoje em dia faz parte da Sociedade Brasileira de Microbiologia e de Infectologia. E, tipo assim, na área de parasita, ou melhor, na área de análises clínicas, uma coisa que eu vejo é o seguinte: não tem como a gente ir para a prática se a gente não saber teoria. Não tem como. Em outras profissões a gente até consegue tapear, porque você repete aquilo ali o tempo todo e aí você vai e tá tranquilo, não é não? Tu vai ali, tem que, sei lá, tem que aplicar não sei o que, aí tu vai lá, aplica, acabou, vai embora. Mas na parasito, não tem como, parasito, ó, cismei com parasito. Mas em análises clínicas, não tem como. A gente precisa ter essa correlação de teoria com prática, né? Ah, professor, mas eu faço curso técnico. Ué, e daí? Não tem nada a ver. Ué. Se você está desmerecendo teu curso, aí por que tu está estudando? Né? Não faz sentido nenhum. Então, tipo assim, a gente precisa ter esse tipo de interação, a gente precisa ter esse cunho de conhecimento. Tá legal? Tranquilo? Até porque, pô, tem provas aí específicas aí para técnica e análises clínicas, paga-se bem, né? E são questões assim bobas assim que cai que às vezes o camarada, coitado, ele perde a questão de bobeira, né? Mas pô, tu é um camarada bichão, tu é um camarada esperto, tu não vai dar esse mole desse, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de novo nas aulas online, daqui a pouquinho tu vai lá pro Bezerra, um sábado de manhã, né? Lá naquela salinha, ouvindo eu gritar, ouvindo falar uma opção de besteira, tu não aguentando mais, o Felipe com aquela cara de sono, as meninas sentadas lá atrás mexendo no telefone, a dona Vera sentada na ponta ali da cadeira, falando que tá com fome, né? E como você sabe? Eu não dei aula para vocês,
né? E aí olha pro relógio, é meio-dia, quero comer, volta uma hora todo mundo cansado, o Michael fica assim com a cabeça baixa, fica assim, ai meu Deus do céu, né? E eu falando uma opção de besteira ali, ninguém ri, né? Doido para dar 3 horas que eu fico ali com aquele complexo ali de inferioridade porque ninguém ri das minhas piadas sem graça. Calma que a gente vai chegar nesse ponto aí, relaxa, né? Daqui a pouquinho a gente tá ali, né? É assim mesmo. Vamos lá. Bom, Vamos lá. dando essa colher de chá, a gente vai devagarinho, tá? Dizem que talvez em agosto a gente volte, né? Estão comentando aí, né? Mas é aquele negócio, tudo é decreto municipal, né? Como assim? O nosso prefeito bonitão, ele tem que aprovar, né? Para ver se de fato a gente volta, né? O problema todo é que fala que vai voltar tal data, mas depois já fica difícil. Mas vamos lá, vamos para o que interessa aqui. Bom, vamos aqui então para o número 4. Olha só. A letra A ela está correta. Porque a entamoeba historítica ela é um tipo de protozoário que contamina o sistema digestório. Então, esse tipo de protozoário ele causa de fato dores no estômago, tanto é que pode causar ulceração e necrose. E é específico desse Uhum. tipo de entamoeba desenvolver diarreia. Essa diarreia é uma diarreia de característica aquosa e aonde nessas fezes aquosas a gente vai desenvolver a sua forma de ovo, que a gente chama de cisto, né? A etamoeba ela tem dois tipos de forma, uma forma de trofozoito e a forma de cisto. Trofozoito é a forma ativa dela e cisto é a sua forma regredida, tá? Letra B. Ele diz que a contaminação dá-se através da água contaminada e alimento contaminado. Tá correto, né? Tá. A transmissão da entamoeba é por água contaminada e por alimento contaminado. Então tá certinho, né? E essa contaminação ele frisa bem que é em forma de cisto. Letra C. A prevenção é através da água tratada ou fervida e sempre ter uma boa higiene pessoal. Também está correto. Essa água fervida, olha só, quando a gente fala de água fervida, isso é interessante você saber. Você sabe quanto tempo mesmo uma água ela tem que estar em processo de fervura para matar qualquer tipo de micro-organismo? Adivinha quanto tempo ela tem que estar fervida ali? Quem é que sabe me dizer Quanto aí? tempo? Quanto tempo tem que estar fervendo a água? Para ela destruir de fato todo micro-organismo. Meia hora. Não, é muito. Aí o botijão de gás, o botijão de gás vai embora. Né? Tá caro pra caramba, tá quase 90 prata. A gente tem que ter em média ali, né? Aí alguns autores eles falam que é de 5 minutos e alguns eles são até mais radicais, a 15 minutos. Esse é o tempo de fervura da água, para ela de fato destruir todo e qualquer micro-organismo. Por quê? Porque quando você bota ali a chaleira para esquentar, tá? As pessoas falam o seguinte: a água ferveu, né? A água chegou no seu ponto de ebulição, desliga o fogo. Não é isso. Naquele momento, quando a água apresenta a fervura, ali é o ponto de ebulição da água. Ou seja, está falando que a partir de 100 graus, a água ela entra nesse ponto de fervura. Mas no momento que ela entra nesse ponto de fervura, ela tem que ter um tempo para de fato destruir todo o micro-organismo. Esse tempo é que se dá de 5 a 15 minutos. Tudo bem? Então, isso é uma curiosidade aí que eu estou passando para vocês. Vamos aqui para a letra D. Em casos graves, a amebíase pode causar anemia do paciente. Está correto ou Correto. incorreto? Está correto. Tá? Correto. Aí, é o que alguns alunos eles podem falar. Eu vou dar essa explicação aqui, eu vou pegar aqui o... Ou melhor, deixa eu só pegar aqui o... Como é que se diz? O carregador, antes que a bateria aqui acabe aqui, rapidinho. Aí eu vou voltar nessa questão. 30 segundos.
Pronto, voltei. É que estava descarregando o computador. Bom, então continuando, né? A entamoeba histolítica, ela causa anemia, porque como ela causa anormalidade no tecido gástrico, esse tecido gástrico ele fica dificultoso em absorver alguns tipos de vitaminas. Uma delas é a vitamina B12, né? E isso faz com que esse tipo de indivíduo ele venha desenvolver uma anemia, tá? Inclusive é um tipo de anemia que a gente chama até de anemia megaloblástica, é onde as hemácias elas têm uma macro, ou melhor, onde elas têm uma macrocélula e isso faz com que elas não desenvolvam o seu papel de forma normal. E aí esse camarada desenvolve esse tipo de anemia, então tá certo. Agora, a questão incorreta seria qual? Seria a letra E. Por quê? Porque a entamoeba histolítica, ela não é um protozoário flagelado. Ela é um protozoário que apresenta o quê? Pseudópodes. Então, das 5 alternativas, a incorreta é qual? Letra E. Tudo bem? Tranquilo? Show? Vamos lá. Vamos aqui para o número 5 aqui. Número 5. Vocês estão gostando dessas questões? Eu tô. É bom que dá uma revisão, né? Bom, vamos lá. Vamos aqui para essa questão aqui, ó. O Triatoma infestans, foi até a questão que eu falei anteriormente. É transmissor de que tipo de protozoário? Leishmania brasiliensis, tá certo? Não. Não. Entamoeba histolítica, também não. Ele nem precisa disso. Trypanosoma cruzi, tá certo? Tá. Tá certo. Triatoma é um triatomídeo, né? Da espécie Insetis, ou seja, um inseto, né? Aonde esse tipo de camarada é transmissor do Trypanosoma cruzi, né? Então, o Trypanosoma cruzi, o agente transmissor dela, a gente tem o Triatoma infestans, que também a gente chama muito de barbeiro. Tudo bem? Tranquilo? Então, a número 5, a questão é a letra C. C. C de casa. Tá? Bom, vamos lá. Qual o número agora? Número 6, não é isso? Isso aí, número 6. Vamos lá, ó. Isso aqui é mais difícil. Vamos aqui. A malária é uma parasitose que afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o planeta, principalmente nas regiões tropicais. Isso é verdade. Com relação à malária e ao parasito causador desta endemia, assinale a alternativa correta. Só uma coisa que eu queria falar com vocês aqui. Tu sabia que o país que mais tem doenças por protozoários, né, é o Afeganistão? Tu sabia disso? Não. O Afeganistão é o país que mais tem doença correlacionada por protozoários. É o que mais tem. Tu pega ali os protozoários, o Afeganistão ele sempre está ali envolvido ali. É o que mais tem. Principalmente a entamoeba histolítica. Ali tem pra caramba ali. Mas vamos lá, né? Vamos continuar. Pois bem, então veja só. Com relação à malária e ao parasito causador desta endemia, então com relação à doença e o parasita dele, assinale a alternativa correta com relação aos tipos de reprodução. Então ele quer que a gente observe o tipo de reprodução do parasito e o seu ciclo biológico. Então vamos embora lá. Veja bem, letra A. Desculpa. A reprodução é uma reprodução assexuada no interior das hemácias humanas. Só uma perguntinha aqui. Quando a gente fala de reprodução assexuada, é uma reprodução, ou melhor, é um meio de reprodução que o protozoário faz dividindo o seu citoplasma e o seu núcleo, fazendo um processo que a gente chama de mitose. Lembra disso? Uhum. A gente também pode chamar de mitose, desculpa, ou reprodução binária. Binária porque o quê? São dois. Ou tem um terceiro nome, que a gente chama de cisciparidade. Tudo bem? Então dá 3 nomes para esse tipo de reprodução aqui. Deu para me entender? Sim. Beleza. Isso que eu estou falando para vocês é o meio de reprodução da malária, tá? Porque quando a gente fala de reprodução assexuada,
Existem outros tipos além desses 3 que eu estou comentando com vocês, tá bom? Mas grava sempre que na malária são esses 3 tipos de nomes que a gente pode dar. A reprodução é uma só que a gente pode dar 3 nomes para ele. Reprodução minária, mitose ou ciciparidade. É a mesma coisa, só bota nome mesmo só para a gente confundir na hora de marcar uma questão. Tá? Então veja bem, a reprodução assexuada no interior da hemácia. Se é uma reprodução assexuada, logo ele vai dividir seu citoplasma e núcleo em 2. A reprodução sexuada, o que é uma reprodução sexuada? Né? A gente tem ali formas, né, com pequenos flagelos, né, um bem pequenininho flagelo, que no caso ali é a forma de mastigotas dele masculino, e a gente tem formas, são gametas masculinos e gametas femininos, que no caso são ovos, entre aspas, semelhante a um óvulo de uma mulher, por isso que a gente chama de feminino. Né? Então, quando a gente fala de sexualidade, significa que esse tipo de protozoário apresenta 2 gametas. Tudo bem? Gameta masculino, que é semelhante a um espermatozoide, e gameta feminino, porque é semelhante a um óvulo de uma mulher. Tudo bem? Tranquilo? Ok? Ok. Vamos lá. Essa reprodução de gametas masculino e feminino, ele fala pra gente que se dá no estômago do mosquito. A reprodução assexuada, ou seja, após esses gametas, né, esses 2 gametas masculino e feminino, eles vão através de tecidos e eles começam a fazer a sua multiplicação, né? Essa multiplicação, ela se dá através de uma forma assexuada, né? E no interior, né, no interior desse estômago, né, a gente vai haver esse tipo de reprodução assexuada, ele vai se alojar nesse estômago no indivíduo, e esse tipo de reprodução, ele vai se alojar em forma de cisto. Aonde? Na parede gástrica do inseto. Aonde no momento que ele for inocular, né, no momento que ele for picar aquele indivíduo, essa forma de amastigota, né, essa forma ali de cisto, ela se desenvolve por uma forma, né, de esporozoário, né, ou seja, uma forma infectante, onde entra no indivíduo, e essa forma de esporozoário ou esporócito, ele tem um complexo apical, onde vai perfurar alguns macrófagos e vai desenvolver a doença. Aonde ele tem o seu período de tempo, na qual ele degrada ali alguns macrófagos, ele degrada algumas hemácias, ele tem um período de 5 a 6 dias, e depois disso, quando ele explode ali a hemácia, esse camarada vai ter as febres intercorrentes. Eu tenho um elevado febre, depois abaixa, depois uma febre, depois abaixa, depois outra febre, depois abaixa. Essa questão, a letra A, ela está o quê? Ela está incorreta ou ela está correta em relação à malária? Está correta. A letra A, ela está correta. Porque a reprodução, ela é assexuada, ou seja, se ela é assexuada, diz que ela entra em forma na forma infectante, na forma de esporócito, ela perfura essa hemácia, ela vai perfurar essa hemácia através do seu complexo apical e ela vai fazer o seu tipo de reprodução binária. Ok? Tranquilo? Essa é a reprodução assexuada. Agora, a reprodução sexuada, ou seja, no momento que esse mosquito ele pica esse indivíduo contaminado por esse tipo de plasmócito, aquele esporozoário ele regride uma forma mastigota, ou melhor, ele regride uma forma, essa forma ela se dá através de gametas. Por quê? Porque no momento que esse tipo de esporozoário ele está se multiplicando no interior da hemácia, a gente tem alguns gametas masculino e feminino que eles vão inocular em outros tecidos. E para ele penetrar naquele bico daquele mosquito, ele vira em gameta. Esse gameta ele já é caracterizado uma reprodução sexuada, e nesse momento dessa reprodução sexuada ele vai se multiplicar nas paredes gástricas daquele inseto,
onde a gente vai ter a reprodução assexuada. Então, esse é o ciclo da malária. Inclusive, estava até no slide que eu mostrei para vocês, que no mosquito é uma reprodução sexuada e no homem é uma reprodução o quê? Assexuada. A dúvida que alguns podem ter, professor, mas você está falando que depois não vai ter gameta masculino e feminino? Veja bem, quando a gente está falando de ciclo, é onde começa. Começa no homem de que forma? Como é que está começando no homem? Não é sexuada. Porque para eu me contaminar, a forma daquele tipo de protozoário tem que estar numa forma que infectante. Sim ou não? Sim. Então, quando ele entra no meu corpo, ele não entra, ele não entra já na sua forma sexual, ele não entra em forma de gameta, não tem como. Ele tem que entrar numa forma infectante. Essa forma infectante dá seu nome porque é extremamente necessária essa forma para justamente contaminar as células hemáticas, e aí ele vai se desenvolver interiormente, onde ele vai apresentar as demais formas. Então ele começa assexuado no indivíduo, tudo bem? E ele termina, ou seja, o seu ciclo biológico, ele termina de que forma? De forma sexuada no mosquito. Então por isso que a gente tem um ciclo de reprodução dele. Tudo bem? Tranquilo? Então a letra A está correta. Letra B, vamos lá. Reprodução sexuada no interior das hemácias humanas. Está incorreto. Gente, grava sempre isso. Todo protozoário, quando ele se encontra no interior de algum tecido, a reprodução sempre vai ser, tecido humano, sempre vai ser assexuada, em sua grande maioria. Tudo bem? Tranquilo? Estou falando no homem. Então, no homem, a maioria dos protozoários, né, quando eles se encontram no interior de algum tecido, a reprodução ela sempre é uma reprodução assexuada. Então, a letra B ela já estaria incorreta por essa afirmativa. Reprodução assexuada no estômago do mosquito. Está incorreto, não se pode ter. Reprodução assexuada dos cistos presentes na parede gástrica. Também está incorreto. Todas essas questões elas estão incorretas. Letra C. Reprodução sexuada no interior do humano? Também não. Letra D. Vamos lá, letra D. Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas. Tá certo. Reprodução sexuada no estômago do mosquito. Tá certo? Não. Reprodução sexuada no estômago do mosquito? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Né? Que é a forma ali de gameta, masculino e feminino. Deixa eu só descer aqui a questão aqui pra gente aqui. Aguenta aí, rapidinho. Desci. Vamos lá. Tá. Então, veja bem. Reprodução sexuada no estômago do mosquito. Agora, reprodução sexuada no interior dos cistos presente na parede gástrica. Não. Se eu estou falando de cisto, eu estou falando de uma forma o quê? Regredida daquele tipo de protozoário. Cisto não é reprodução sexuada. Cisto é reprodução o quê? Assexuada. Então a letra dela está o quê? Está errada. Vamos para a letra E. Reprodução assexuada no interior da hemácia humana. Tá certo? Tá certo. Reprodução assexuada no estômago do mosquito. Tá certo? Tá certo. Reprodução sexuada no interior dos cistos, na parede gástrica do inseto. Está incorreto. Então, das alternativas, das 5, apenas a letra A está correta. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Cisto é forma regredida. Se é forma de cisto, não é forma de gameta. Já começa por aí, está errado. Reprodução é uma reprodução assexuada. Tudo bem? Deu para mim entender? Então, a única alternativa presente é que a alternativa é letra A. Tranquilo? Deu para pegar essa ou não? Deu para pegar? Eu acho que foi até a Beatriz, né, que falou comigo agora. Deu para essa parte aqui? Não, fui eu. Oi? Não, a Bia nem tá aqui, fui eu. Foi eu quem? Laís. Ah, Laís falou? Oh, glória. Glórias ao Senhor. E aí, deu para pegar direitinho? Tirando a brincadeira Sim. aqui. Deu? Vamos lá. Vera, tá de boa? Tranquilo. Tá tranquilo? Vera tá fazendo até café. Felipe, tá tranquilo? Como você sabe? Felipe, tá tranquilo, Felipe? Felipe tá tranquilo. Felipe fica vendo Irmão do Jorel. Né? Pokémon. Tá tranquilo. Depois ele tem que ver Urso Sem Curso. Esse aí que é desenho maneiro. Vamos lá. Continuando aqui a situação. Né? Bom, vamos aqui para o número 7 aqui.
Não vou me estender muito com vocês, não, tá? Fica tranquilo, tá acabando. Vamos aqui, olha só. Questão da EBC, ó, maneiro. Questão concurso para biólogo. Olha só. Sabe quanto é que paga a EBC para biólogo? Você sabe quanto é que é o salário? 5 pau. Não, 5 pau é para técnico em análises clínicas. Tá beirando os 9. Eita, vou pra lá. Vocês estão pensando que paga mal, é 4 mil e pouco, 5 mil e pouco para técnico em análises clínicas. Biólogo é 9 mil e pouco. Um negócio assim. Isso é para trabalhar no Hospital Federal. Vamos lá. O que a questão está falando aqui para gente? Muitas espécies convivem no mesmo ambiente. Isso aí é princípio de parasitologia. Gerando associações ou interações que podem interferir ou não entre si. Se pode interferir, ele está falando que pode causar o quê? Doença. Muito bem. Sim. Essas associações, elas podem ser de forma harmônica. Forma harmônica é o quê? Quando há benefício mútuo, sem causar prejuízo. E desarmônica. Quando há uma desarmonia, a gente está falando que é o quê? Que é um parasitismo, sim ou não? Parasitismo, associação, ela sempre é o quê? Desarmônica. Por quê? Porque é um tipo de associação entre as espécies que ela não é bilateral, ela é unilateral, ou seja, apenas um camarada só está se beneficiando por isso. Ok, continuando. Assinale a alternativa que corresponde à seguinte definição. A definição é essa daqui. A associação harmônica entre duas espécies, na qual uma obtém vantagem, ou seja, o hóspede, sem prejuízos para o outro é quem? É quem hospeda ele, ou seja, o hospedeiro. A gente está falando que essa associação é qual? É simbiose? Simbiose não é. É mutualismo? Mutualismo também não é. Predatismo? Não. Comensalismo? Também não. Comensalismo é a associação harmônica entre as espécies. É verdade. Né? A associação, que eu pensei que fosse incorreto, a associação harmônica na qual uma obtém vantagem sem prejudicar a outra, que associação é? Comensalismo. Tudo bem? Tranquilo? Então a alternativa correta, que eu pensei que fosse incorreta, a alternativa correta é qual? É a letra D. Tudo bem? Tranquilo? A letra D é a alternativa correta dessa questão. Parasitismo não. Parasitismo é associação ao quê? Desarmônica entre as espécies. Tudo bem? Tranquilo? Show? Sim. Vocês estão me ouvindo, vocês? Eu tô. Ah, tá. Bom, terminando aqui, ó. Vamos lá. Essa questão aqui é legal. Ó, deixa eu falar aqui para vocês, ó. Oitava questão. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Isso foi até uma aula que eu dei para vocês. Da diferenciação dos cistos da entamoeba histolítica dos cistos da entamoeba coli. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. A entamoeba histolítica é um tipo de ameba, assim como a entamoeba coli. Desculpa. A diferença das duas é o seguinte, que a entamoeba histolítica ela causa doença. A entamoeba coli ela se encontra presente nas alças intestinais dos indivíduos. Só que não é típico desse tipo de ameba causar doença no ser humano, não é típico dela. Se ela desencadear algum tipo de doença, se dá através de fatores imunológicos daquele paciente. Tudo bem? Tranquilo? Deu para compreender? Uhum. Vamos lá. Então, o que eu estou querendo falar para você? Se a entamoeba coli é comum, significa que um paciente que se encontra com um quadro de amebíase, agora você já sabe o que significa, no momento que a gente faz ali a coproscopura, ou seja, no momento que a gente colhe ali as fezes do indivíduo, pode encontrar o quê? Entamoeba coli. Sim ou não? Sim, pode encontrar. Né? Uma amostra de fezes a gente pode ter entamoeba coli ali no indivíduo, porque ela vive ali harmonicamente no nosso intestino. Agora veja bem, o que a questão está querendo falar é o seguinte: se todas as duas elas vivem ali na gente, a gente tem que saber diferenciar uma da outra. Sim ou não? Sim. E aí é onde a gente vai marcar a alternativa correta. Então veja bem, os cistos da entamoeba histolítica, eles são cistos maiores? Não. Os cistos da entamoeba histolítica, né,
eles são, na realidade, o quê? Eles são pequenos. Na Entamoeba coli já são cistos maiores. Então, tá errado. Letra B. Não é possível fazer a diferenciação dessas duas espécies. Dá para fazer a diferenciação dessas duas espécies. E a diferenciação se dá através do quê? Através da observação microscópica dessas espécies. Sim ou não? Sim. Essa diferenciação, daqui eu já dou logo a resposta. Essa diferenciação se dá através do quantitativo de quê? De núcleos que essas entamoebas apresentam. Por exemplo, a entamoeba histolítica, ela tem de 1 a 4 núcleos. A entamoeba coli, ela apresenta de 4 a 8 núcleos. Logo, qual é a alternativa correta aqui dessa questão? É a letra C. Por quê? Porque ele está falando para mim que a entamoeba coli, ela apresenta mais de quê? De 4. Porque até 4 é quem? Entamoeba o quê? Histolítica ou entamoeba coli? Até 4 núcleos. Histolítica. Acima de 4 a 8 é quem? Entamoeba coli. Tudo bem? Tranquilo? Letra D. Os cistos da entamoeba histolítica e entamoeba coli os cistos da entamoeba histolítica se coram com o Lugol e os cistos da entamoeba coli não possuem essa capacidade. Muito pelo contrário. Esse material que eu mandei para vocês, correlacionado à esquistossomose, dentro desse material, tá? Eu botei para vocês 2 tipos de vídeo. Eu estou preparando uma aula sobre esquistossomose, tá? E eu vou mandar para vocês. Fica despreocupado nisso. Ah, professor, você fala que você não manda. Eu mando sim. O que acontece nisso aqui? Existe uma coisa, eu não sei se vocês já ouviram falar, que a gente chama de técnica de sedimentação. Sabe o que é técnica de sedimentação? Tem 2 tipos de técnica. Presta atenção, que isso aqui é legal para você entender. Eu tenho uma técnica, tá? É um método que a gente chama de Kato-Katz. É uma técnica para a gente observar as fezes do indivíduo. E existe uma outra técnica, tá? Ou melhor, existe um outro tipo de teste com fezes que a gente chama de técnica de Lutz. As duas vão se basear no seguinte, presta bastante atenção nisso aqui. Deixa eu te falar o seguinte. A primeira que eu estou falando, ela é específica para a esquistossomose. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a amostra do indivíduo, tá? Tudo bem? Essa amostra, obviamente, ela tem as fezes. A gente vai pegar essas fezes com uma espátula. Tudo bem? Tá dando para entender? A gente vai colocar sobre uma superfície. Essa superfície é num papel toalha. E a gente vai colocar sobre uma gaze, tá? Essas fezes, tá? Sobre uma gaze. E a gente vai peneirar essas fezes. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai fazer esse processo de peneiração. Ok? Deixa ele secar. Depois a gente vai colocar um tipo de papel, um tipo de lâmina, onde apresenta um tipo de forame. Forame é um pequeno furo. A gente coloca sobre aquele recipiente, deixa fazer um processo. Deve ser maravilhoso fazer isso. Inclusive o vídeo é com fezes mesmo, tá? O vídeo é com fezes mesmo. São 2 vídeos que eu mandei para vocês, tá? Tá dentro do PowerPoint. A gente faz aquilo ali, deixa ressecar e ali a gente vai fazer a análise microscópica para ver se tem esquistossomose ou não. A segunda técnica não é técnica específica, é uma técnica que vai abranger todo o protozoário ou aumento, tá? Essa técnica é uma técnica de sedimentação. O que é técnica de sedimentação? Você vai pegar uma análise de fezes do indivíduo, tudo bem? A gente vai colocar num tipo de recipiente. Esse recipiente ele tem formato triangular, ele é semelhante a um cálice. Você coloca ali as fezes do indivíduo eu já até progredi. Você pega a análise antes de fazer isso. Você coloca num copo, pode ser um copo descartável, e você lava aquele copo que tem as fezes. Você vai mexendo e você joga fora um pouco daquela água. Você coloca mais água, sedimenta aquilo ali e joga fora. E depois você vai colocar nesse recipiente triangular. O que vai acontecer? Os cistos dos protozoários ou os óvulos ou os ovos dos eumintos vão ficar na porção final daquele tipo de cálice, naquele recipiente. É como se fosse um funil. E ali você vai pegar aquela amostra, tá? Aquela amostra restante ali, vai colocar sobre uma placa de vidro, tudo bem? Numa placa ali
numa placa ali de vidro, você vai colocar Lugol. Lugol é um tipo de solução que vai fixar, que vai corar, que eu consigo detectar esses agentes que causam as doenças digestórias. Tudo bem? Então o Lugol ele é um tipo de corante que ele, obviamente, vai pigmentar qualquer tipo de protozoário. Isso é utilizado para quê? Para exame de fezes. Tudo bem? Então o Lugol ele não é um corante específico por um determinado protozoário ou por um determinado aumento. Muito pelo contrário. A gente vai utilizar sempre quando nós formos trabalhar com a amostra de fezes do paciente. Tudo bem? Tranquilo, gente? Tá tranquilo? Ok? Então a letra dela está incorreta. A única correta dessa questão qual seria? A letra C. Tranquilo? Tá de boa? Tranquilo. Vamos lá. Tá acabando aqui pra gente aqui. Bom, vamos aqui para... Falta só mais duas. Vamos aqui para o número 9. Olha só. A entamoeba histolítica é um protozoário responsável pela amebíase. Causa diarreia grave e é transmitida por meio da ingestão de cistos presentes na água ou alimentos contaminados. Certo ou errado? Tá certo. Sim ou não? A entamoeba histolítica, ela causa diarreia. A transmissão dela é por água e alimento contaminado. A questão tá certa. Foi até uma questão de perito criminal. Vamos aqui para o número 10. A ameba coli, né? A ameba coli foi ótimo. A ameba, na qual a gente chama de entamoeba coli. É um exemplo de relação desarmônica, visto que ela pode viver no intestino do homem em uma relação de comensalismo. A questão está correta ou está incorreta? A questão está incorreta. Ela está incorreta por um fator. Que fator é esse? Se é uma relação desarmônica, né, ele está falando aqui para gente, a relação não é relação de comensalismo. A relação seria o quê? De parasitismo, sim ou não? Porque o parasitismo que causa relação desarmônica. O comensalismo causa uma relação o quê? Harmônica. Então essa questão ela está o quê? Uma questão incorreta. Tudo bem? A questão ela está errada. Tudo bem? Tranquilo até aí ou não? Sim. Tá de boa? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Laís, deixa eu ver, né? Ana Veiga, Mainara, Bruna é representante. E aí, tá tranquilo? Tá tranquilo até Tranquilo. aqui? Pra mim tá. Suave. Tranquilagem. Tá dormindo, tu. Vamos lá. Vamos aqui para número 11. Olha só, questão de farmacêutico, né? Vamos lá. Farmacêutico e bioquímico, maneiro. Olha só, a fase aguda da doença de Chagas. Você já sabe o que é a fase aguda. Inicia-se através das manifestações locais. Quando o parasita ele penetra na conjuntiva ou na pele, como é conhecida a lesão provocada pelo parasita? Como é que é o nome da lesão quando aquele tipo de parasita, quando aquele tipo de triatomídeo, ele pica ali um indivíduo? Como é que é o nome daquela lesão ali? Vamos lá. É lesão de fage? Não, lesão de fage não Não. é. Lesão de fage é um tipo de lesão que a gente vai observar na aula ali dos aumentos. Úlcera de Bauru também não é. Você sabe que é por leishmania. Sim. Vamos lá. Chagoma parasitário. Sinal de Romana. Reação de Montenegro. Reação de Montenegro não tem nada a ver com o tripanossoma. Reação de Montenegro tem a ver com o quê? Com a respeito da malária. Lembra que eu falei para vocês? Da reação de Montenegro? Vai ter uma aula nossa. Então sobrou esses dois caras. Eu tenho um sinal de Romana e eu tenho um chagoma parasitário. Então olha só. Quando o parasita ele penetra na conjuntiva ou na pele, como é conhecida a lesão provocada pelo parasita na conjuntiva? E aí? Como é que é o nome? Se a gente reparar bem, todos dois acontecem no indivíduo. Tanto o sinal de Romana como o chagoma parasitário. Sim ou não? Sim. Todos dois acontecem. Mas é que tá. A alternativa só tem uma certa. Qual seria? D.
D, chagoma parasitário, por quê? Que eu chutei mesmo. Não, é aí que está a questão. O chagoma parasitário ele vai se dar sobre a pele. Quando a gente tem as conjuntivas, a gente vai chamar de sinal de Romana. Dá um processo de conjuntivite ocular nesse indivíduo. Esse indivíduo há uma protuberância naquele olho e ali a gente tem esse tipo de sinal. Esse tipo de sinal é porque no momento quando esse triatomide ele pica a face do indivíduo, há um processo de infecção nas conjuntivas. E ali esse camarada ele vai apresentar essa protuberância ocular, aonde vai ter esse sinal que a gente chama de sinal de Romanha. Tudo bem, tranquilo? Esse é o sinal que Ele só pica o rosto? não o rosto. Veja bem, o triatomídeo, esse barbeiro, né, em algumas situações ele pode picar as outras partes do meu corpo. No meu corpo não, no corpo do indivíduo. Ele pode picar as outras partes do corpo do indivíduo, tá? Só que quando ele se dá sobre a pele, eu vou ter um chagoma parasitário. Eu vou ter uma lesão, né, uma lesão molenga de coloração rósea, tá? Então, geralmente a gente tem sobre a pele, sobre os braços, dependendo do local onde ele for picar. Mas quando há na face do indivíduo, eu tenho um processo de conjuntivite. Quando a gente fala conjuntivite, não fica relembrando como se fosse conjuntivite normal, não, que há aquele processo de secreção, não tem nada a ver. Eu vou ter um aumento das pálpebras, tá? Na região do supercílio, e ali eu vou ter o quê? Eu vou ter uma protuberância ocular. Isso vai desenvolver quando o parasita ele pica o quê? A conjuntiva. Esse sinal a gente chama de sinal de Romanha. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Tá? O chagoma parasitário é quando ele pica as outras áreas do meu corpo. Deu para me entender? Deu. Beleza. Tá? Então essa é uma pegadinha, né? Só até uma pegadinha. Vamos lá. Vamos para o número 12 aqui, tá? Questão 12. Ah, é a última. Vamos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Ó, outra questão sobre malária. A malária é uma doença cuja infecção humana começa pela picada de um mosquito anófilis que introduz esporositos, né, ou esporócitos de plasmódio por meio de sua saliva. Os esporozoitos são a fase larval do plasmódio, a fase adulta do plasmódio, o ovo do plasmódio, fase sexuada do plasmódio ou estágio infectante do plasmódio. E aí, a última aí, vamos cooperar, pô, é a última, vai lá, coopera aí. Qual a alternativa que você marcaria? Vamos lá? Quer que eu te ensine um macete para você não pensar muito? Quer um macete? Quer macete ou não quer macete? Vou dar um macete para você. Sim. Vai pelo macete. Macete você já elimina três questões aqui. Escuta só. Quando a gente fala de larva e ovo é só para elminto. Elminto é larva e ovo. Protozoário não tem isso. Protozoário ou é trofozoito ou é cisto. Deu para entender? Então, ó, Sim. fase adulta. Que fase adulta? Nem existe isso. Fase adulta, larva, ovo. Esses três caras é para verme. Toda vez que tiver uma alternativa que está falando fase de larva, fase de ovo, fase adulta, é verme. Sempre, professor. Sempre. Sempre vai ser assim. Tá bom? Isso é macete. Então, olha só. A letra A, fase larval. Malária, a contaminação é por verme? Não. Então, letra A tá o quê? Tá errada. Já cai a letra A. Letra B, fase adulta. Adulta é verme. Malária é provocada por verme? Tá errado. Letra C, ovo. Ah, professor, o que fala? Mas você falou para mim que a malária é gameta. Gameta não é ovo, né, meu filho? Gameta é gameta, ovo é ovo. Então, ovo é para verme. Tá certa a letra C? Letra C tá certa? Não. Não. Letra D, fase sexuada. A malária ela começa na fase sexuada em mim ou assexuada? A malária.
ela começa no corpo, no nosso corpo como? Assexuada ou sexuada? Como é que é a forma dela? Assexuada. Tudo bem? Qual é a alternativa correta? Estágio infectante. Outro macete para você entender. Bota isso aqui, ó. Tu que está escrevendo, escreva assim, ó. Ele não está falando para gente que introduz esporozoitos? Ele tá ou não está falando para gente? Esporozoito, tá ou não tá? Não está falando para gente? Isso é macete. Sim. Toda vez que estiver falando sobre esporozoito, está falando que a fase é infectante. Esporozoito é uma forma que o protozoário ele se molda para conseguir infectar um indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Então, esporozoito é uma forma infectante. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, com esse macete, qual a alternativa que você já ia migrar de cara, sem erro? Letra E. Deu para mim entender? Então, mais uma vez, quando a gente fala de larva, quando a gente fala de ovo, quando a gente fala de fase adulta, a gente está falando o quê? De aumento. A gente está falando dos vermes. Ok? Quando a gente está falando de esporozoito, é uma fase infectante do quê? Dos protozoários. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Tá? Então, isso é um macete que é bom vocês entenderem. Terceiro macete. Protozoário. Isso é um resumo, tá? O protozoário ele só apresenta em forma de trofozoito, que é a forma infectante dele, né? Mas aí, dependendo do cara, tem uns nomes estranhos lá que a gente tem que entender. Ou na sua forma regredida, que a gente chama de cisto. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá? Então, isso é macete pra gente. Beleza? Deu para pegar isso, pessoal? Ou não? Deu. Beleza. Então, olha só, são 10h30, não vai explodir o horário aí, daqui a pouco é 11 horas, o pessoal ainda tem que fazer comida. Veja bem, deixa eu só encerrar aqui